Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como vocês podem ver, hoje a gente está fazendo já gravado, né? Então, como eu tinha dito para vocês anteriormente, eu tenho que resolver um outro problema hoje e eu conversei com a professora Dani, então ela me permitiu que a aula não fosse ao vivo, mas fosse gravada. Não vai mudar em absolutamente nada, todos os slides são os mesmos, as explicações são as mesmas. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar um e-mail sem problema algum. Por favor, não se sintam acanhados. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo, tá? Então, hoje a gente vai ver quatro assuntos que são, na verdade, o grosso da fisiologia vegetal a gente já viu, tá? Hoje a gente vai dar um arremate final pegando alguns conceitos que a gente já viu anteriormente. Então, a gente vai falar de reprodução, frutificação, dormência e germinação. Então a planta vai se reproduzir, vai dar origem ao fruto, à semente, essa semente pode ou não entrar em dormência e depois ela vai germinar. Então assim a gente termina o ciclo fisiológico das plantas, tá? Então eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Ela está lá no Ava para vocês verem, sem problema algum. Né? Daqui a pouco vocês devem estar vendo, provavelmente agora já devem estar vendo. Vamos pegar aqui a canetinha, né? Vocês vão sentir saudades dessa caneta do professor Klaus. Vamos mudar só de cor. E vamos mudar de espessura. Então, gente, estamos na semana 17. É a última semana onde a gente tem matéria nova, tá? Na semana que vem, nós vamos ter revisão para avaliação global 2 e vocês têm que entregar o trabalho. Então, o trabalho tem que ser entregue até dia 1º de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. Lá na semana 18, tem entrega de trabalho lá embaixo, daí um de cada equipe só entrega. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai ver reprodução, frutificação, dormência e germinação. Bom, isso é um ciclo, né? Na verdade, a gente está fechando todo o ciclo e a gente vai aplicar alguns conhecimentos que a gente já viu até agora. Bom, pessoal, as plantas têm dois grandes tipos de reprodução. Reprodução sexuada, onde é a troca de material genético, e reprodução assexuada, onde não há troca de material genético. Vamos começar com a reprodução assexuada. Eu queria lembrar vocês que A significa sem. Então, é uma reprodução sem sexo. Nas plantas, a reprodução assexuada pode ser de duas formas diferentes: agâmica ou agamospérmica, ou também chamado de apomixia. Gente, agâmica, o ser humano já faz há muito tempo isso daí. É a tal da propagação vegetativa. Então, sabe quando vocês vão na casa da avó, assim, olha, avó, que planta bonita, daí a avó lá tira um galinho, é só colocar na terra, ela fala para você, né? Assim, os mais velhos faziam muito isso, né? A minha mãe até hoje faz isso. Ah, minha tia, então, que já faleceu, faz muito isso. Galinho, coloca ali na terra, ele começa a enraizar e cresce uma nova planta. Nem toda planta é possível de se fazer reprodução assexuada por propagação vegetativa ou reprodução assexuada agâmica. Nem toda planta, algumas plantas. Então, elas precisam ter uma condição especial de gemas, de enraizamento, etc. Então, os meristemas são muito importantes, as características dos meristemas são muito importantes para fazer essa propagação vegetativa. Inclusive, dá até para fazer algumas coisas meio estranhas, né? Ainda é raro aqui no Brasil, mas na Europa é muito comum. Eles gostam muito de jardinagem, por exemplo, eu vejo lá na Alemanha, quando eu vou lá para a Alemanha visitar os meus amigos, meus parentes e tal, eu sempre vou em loja de jardinagem, né? Não é floricultura, são hiper lojas de jardinagem. Daí tem, por exemplo, casos bem estranhos. Você vê uma árvorezinha em vaso, um vaso grande, uma árvorezinha pequena, não é bonsai, é só uma árvore pequena,
onde que tem dois galhos saindo. Um galho produzindo laranja e outro galho produzindo limão. Como que eles fazem isso? Nossa, inventaram um híbrido? Não, não. Eles fazem estaquia. Então, eles têm, por exemplo, uma planta de laranja que já está produzindo, e eles pegam um galinho de uma planta de limão e juntam com a planta de laranja. Isso é um tipo de propagação vegetativa também. Não é bem uma reprodução, mas é um tipo de propagação vegetativa, tá? E são os casos mais diferentes, né? Diferentão. Agora, tem um outro tipo de propagação vegetativa, ou de reprodução assexuada, também chamado propagação vegetativa, chamada agamospérmica ou apomixia, que é a produção de sementes sem fertilização do óvulo. Então, você não tem material masculino e feminino. Você somente tem só a fêmea vai dar origem ao fruto, onde que tem sementes dentro, tá? Não é muito comum isso. É bem raro, inclusive, acontecer. Algumas vezes o ser humano ele utiliza isso daí para obter um fruto diferente, alguma coisa nesse sentido. Quais são as vantagens da reprodução assexuada? Primeiro, pode ter reprodução na ausência de polinizador. Então, por exemplo, para haver polinização entre diferentes plantas, ou mesmo algumas vezes dentro da mesma planta, vocês já vão ver daqui a pouco, para ver reprodução sexuada, você precisa levar o gameta masculino até o óvulo feminino. E para isso pode-se usar intermediários, são chamados polinizadores, vento, água, abelhas, morcegos, insetos em geral, etc. Você pode ter, com a reprodução assexuada, a reprodução de indivíduos estéreis, que não têm capacidade de reprodução sexuada. Menor gasto de energia com a reprodução, então o indivíduo consegue sobreviver melhor. Algumas vezes, vocês podem ver que algumas plantas, por exemplo, quando parece que está o fim delas, por exemplo, uma seca, alguma coisa assim, elas começam a produzir um número muito grande de sementes. Então, elas jogam um pouco da energia que elas têm para produzir sementes para garantir a reprodução da espécie. Quando você tem reprodução assexuada, você quase não gasta energia. E adaptação em ambientes estáveis, né? Então, quando o ambiente está estável ao longo do tempo, com a reprodução assexuada, a adaptação é muito mais fácil. Desvantagens, acúmulo de mutações desvantajosas. O que significa isso? Então, a planta mãe, se tem mutações, vai continuar nos filhos. Quando eu tenho uma reprodução sexuada, onde 50% do material genético é da mãe e 50% é do pai, eu posso eliminar algumas dessas mutações, eliminar ou não, né? Algumas dessas mutações desvantajosas. E menor capacidade de ajuste às mudanças do ambiente. Por que isso? Quando eu tenho reprodução sexuada, eu tenho uma maior variabilidade genética. Uma maior variabilidade genética, ela predispõe a planta a se adaptar a um número maior de diferentes condições ambientais. Quando eu tenho reprodução assexuada, eu só tenho material genético de um. Então, a capacidade daquela planta em se adaptar àquele local vem da planta mãe. Se a planta mãe não tem capacidade de adaptação, a planta filha vai perder aquela capacidade de adaptação. Mas o mais comum de acontecer dentro da natureza é a reprodução sexuada, onde que eu tenho material genético do pai e material genético da mãe. Eu tenho dois materiais genéticos diferentes. Daí eu posso ter 3 tipos de reprodução assexuada. Perdão, de reprodução sexuada. Autogamia. Auto, eu mesmo. Então, eu mesmo me fertilizo. O óvulo é fertilizado com pólen da mesma flor.
Então, eu tenho uma flor com aparelho reprodutivo masculino e aparelho reprodutivo feminino. Normalmente, o aparelho reprodutivo feminino fica mais para baixo e o aparelho reprodutivo masculino, as anteras ficam para cima. E daí, o pólen facilmente cai no tubo polínico e vai atingir os óvulos fertilizando. Já a chamada gaetonogamia, o óvulo é fertilizado com pólen de flor diferente, mas do mesmo indivíduo. Então, eu preciso ter duas flores. Pode ser do mesmo indivíduo, tá? Na mesma planta, mas duas flores diferentes. Então, o pólen de uma flor, ele vai polinizar o aparelho feminino da outra flor. Vai fertilizar o óvulo de outra flor. E o que seria melhor evolutivamente é a chamada alogamia. O óvulo é fertilizado com pólen de indivíduo diferente. E, evolutivamente, essa é a melhor reprodução sexuada que existe. Por quê? Quando eu tenho autogamia e gaetonogamia, eu tenho materiais genéticos extremamente parecidos. Então, o pólen vai fertilizar o óvulo, eles são geneticamente iguais ou extremamente parecidos. Agora, na alogamia, eu tenho plantas diferentes. Então, quando eu tenho plantas diferentes, a possibilidade delas terem diferenças genéticas é maior do que na mesma planta. Então, na alogamia, o óvulo de uma planta é fertilizado com pólen de outra planta, tá? Então, autogamia, gaetonogamia e alogamia. Quais são as vantagens da reprodução sexuada? Primeiro, aumenta a variabilidade genética. E essa talvez seja a maior das vantagens. Porque quanto maior a variabilidade genética, mais resistente a planta fica a diferentes condições. Vamos dizer assim, se eu tenho todo o material genético igual, eu tenho uma floresta de clones, pode ser de pinos, de eucaliptos, de araucária, angustifolia, eu tenho uma floresta de clones. Se uma doença ataca, vai matar tudo. Por quê? Elas são iguais. Se uma planta ela assim muito não é resistente, é o contrário de resistente, muito fraca em relação àquela doença, todas são. Agora, se eu tenho reprodução sexuada, onde que todas aquelas plantas, toda aquela população vem de eventos reprodutivos diferentes, eu tenho uma maior variabilidade genética. Se uma doença atacar uma planta, não significa que vai atacar todas as plantas. Outro ponto é que tem forte potencial evolutivo. Quanto maior a variabilidade genética, maior a possibilidade de evolução. E com isso, o sucesso em longo prazo. Geralmente, quando você tem só o mesmo material genético, aquela população tende a decrescer ao longo do tempo. Tem uma desvantagem, eu não sei bem se é uma desvantagem, tá, gente? Eu vou ser bem sincero com vocês. Mas pode destruir genótipos que estão bem adaptados. Alguns genótipos podem desaparecer. Eu não sei se isso é bem uma desvantagem, mas alguns livros colocam como uma desvantagem. Então, como que ocorre? Vocês já sabem muito bem, né? Então, eu tenho o ovário. Eu tenho aqui um exemplo de alogamia, tá? Com uso de abelhas, tá? Então, eu tenho o ovário, dentro do ovário eu tenho os diferentes óvulos, tá? O que que acontece aqui? Por exemplo, uma abelha, uma polinizadora, ela vai visitar uma outra planta e ela traz pólen. Esse pólen, quando ela visitar essa planta aqui, ele vai ser depositado no chamado tubo polínico, tá? Então, ela vem aqui em cima e vai depositar pólen aqui. Esses grãos de pólen, então, vão se desenvolver e vão chegar até os óvulos e vão fertilizar os óvulos,
tá? Então, ele vai fertilizar os óvulos e daí vai começar o processo de frutificação, formação de sementes e depois a germinação, tá? Então, a polinização é a fertilização bem simples, né? Chega pólen na planta, ele desenvolve o tubo polínico, vai fertilizar os ovos e daí começa a frutificação. Daí, com isso, a gente está entrando na segunda parte da nossa aula, que é a frutificação. Bom, gente, eu posso definir a frutificação bem simples, né? É o processo pelo qual se desenvolve o fruto. Aqui eu coloquei o desenvolvimento de uma maçã. Então eu tenho duas flores, elas vão polinizar uma a outra, né? Daí eu vou ter aqui o ovário polinizado, né? Onde que vai, olha aqui como eu mostrei na outra aqui, ó, o ovário com os óvulos polinizado e fertilizado. Daí isso começa a acumular, já vou mostrar mais ou menos como, começa a acumular material, as células vão se desenvolvendo e começa a formar o fruto, né? Ele vai ficando maduro, cada vez maior, com as sementes dentro. Eu só quero... a gente já até falou de alguns frutos lá na primeira aula, quando a gente fez uma recapitulação de anatomia, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Na verdade, o fruto da maçã é aqui no meio. Então, isto daqui é o fruto com as sementes dentro. O resto é um pseudofruto. Isso acontece muitas vezes em muitas espécies diferentes, tá? Tanto o fruto quanto o pseudofruto, eles servem para acumular energia para depois a semente poder se desenvolver. Na semente também tem energia, tá? Então, eles protegem as sementes, eles algumas vezes podem servir de veículo para a semente se dispersar, mas eles também podem fornecer abrigo e energia para as sementes. Depois de um certo tempo, a semente cai e vai germinar. Ou não, né? Pode entrar em dormência. A formação do fruto, ela tem 3 fases básicas. A primeira fase é chamada início do desenvolvimento dos frutos. E daí tem 3 hormônios que são extremamente importantes nessa fase: auxina, giberilina e citocina. O que acontece? Depois que tem a fertilização do óvulo pelo pólen, o ovário e o óvulo começam a se desenvolver muito forte, de uma maneira muito intensa, tá? Começam a haver uma série de demandas metabólicas, necessidades metabólicas, para que haja divisão celular, porque o fruto é formado basicamente por divisão celular. Vocês já vão ver isso daí, é a segunda fase. Então, há necessidades metabólicas de energia para que essas divisões celulares aconteçam. Então, a planta, o fruto, ele vai assimilar os fotoassimilados da folha, né, a partir do processo de fotossíntese, e vai começar a utilizar material acumulado no perianto senescente. O que é esse perianto senescente? Aqui é a flor, né? A flor vai começar a se desmanchar. E essa energia que está na flor, ela vai se acumular para o fruto, para a formação do fruto, tá? Por isso que a gente diz que nessa primeira fase de desenvolvimento do fruto, o ovário atua como um forte dreno de utilização. Vocês se lembram? Dreno, ele retira. Então, a planta, quando ela está formando frutos, é importante que a planta tenha água, tenha nutrientes, tenha sol o suficiente para formar esses frutos. Então, depois, na flor, o pólen vem, poliniza, forma um tubo polínico, fertiliza o óvulo, o ovário, junto com o óvulo, vão começar a se desenvolver. E para se desenvolver, eles precisam de muita energia. Vão retirar muito fotoassimilados das folhas
e o material acumulado no perianto senescente da flor. Por isso que a flor começa a morrer, ela começa a se desmanchar. E, de repente, a gente não vê mais resquício da flor. Toda a energia acumulada na flor vai começar a ir para o fruto. Então, a gente caracteriza o ovário, a base da flor, lá dentro da flor, como um forte dreno de utilização de energia. Daí a gente vai para a fase 2, onde que aí entram muito fortemente as divisões celulares. Então, aqui dá para ver no tomate, no primeiro tempo, no segundo tempo, no terceiro tempo aqui. Então, ao crescimento do ovário, tudo isso daí é ovário que vai crescendo e formando fruto. Os gametas masculinos permanecem no interior do tubo polínico, não é tudo polínico, é tubo polínico, esperando o completo desenvolvimento dos óvulos. As divisões ocorrem predominantemente no tecido placentário, aqui no meio, tá? E dependem da polinização. Então, a segunda fase da frutificação, ela é caracterizada por um número gigantesco de divisões celulares. Isso vai depender também do fruto, tá, gente? Tem alguns frutos que se desenvolvem mais devagar. Por exemplo, eu vejo aqui em casa o abacate. O abacate leva meses, literalmente meses, para se formar. A gente acabou a colheita de abacate aqui em casa e logo em seguida já formam novas flores que vão dar uma nova colheita de abacate daqui a um ano. A fertilização das flores é relativamente rápida. Isso não há problema. O problema é o ovário se desenvolver para formar o fruto. Aí demora bastante tempo. Agora, tem outras plantas, eu tenho, por exemplo, também jabuticaba. Jabuticaba é relativamente rápido. Eu tenho pitanga, pitanga é relativamente rápido, tá? E outras plantas são relativamente rápidas nessa fase 2 de divisões celulares. E daí a gente chega na fase 3. E na fase 3, eu já tive as divisões celulares, agora as células vão se expandir. É o que a gente chama de expansão das células, crescimento dos frutos e maturação do embrião. Na fase 3, é que a gente vê o fruto tomando forma, tá? O fruto tomando forma. 2/3 do desenvolvimento do fruto é dado pela expansão das suas células. Então, se vocês imaginam um fruto, aqui tem melancia. Se vocês imaginam uma melancia de 5 quilos, vamos pegar 6 quilos. Dos 6 quilos, 4 quilos é pela expansão das células e 2 quilos é pela divisão celular. É mais ou menos assim. Em alguns casos, como na própria melancia, as células, cadê a minha caneta? As células do mesocarpo e da placenta podem aumentar em até 20 vezes de tamanho. Literalmente, uma célula 20 vezes de tamanho. Agora, olha só o caso da melancia. As células podem aumentar cerca de 350 mil vezes de tamanho, tornando-se visível ao olho nu nos frutos maduros. Dependendo da melancia, da variedade de melancia, você pode ver as células da melancia. Por quê? Nessa terceira fase, elas expandem muito, formando o fruto. Bem, nós tivemos então a frutificação. Dentro dos frutos estão as sementes. Por exemplo, você pega no morango, né? Eu já comentei isso com vocês. Cada pontinho do morango é um fruto. O que é o morango propriamente dito é um pseudofruto. Cada pontinho é um fruto. E dentro de cada pontinho tem uma semente. E é a semente que vai perpetuar a espécie. A partir da semente que vai se formar uma outra
planta um outro indivíduo. O grande problema, e isso até quando a gente usa de forma comercial, por exemplo, vai plantar alguma coisa, e eu não estou dizendo agricultura em massa, usando agrotóxico, não. Eu estou dizendo mesmo a tua hortinha orgânica em casa, ou a reprodução das flores dentro da tua casa. Ah, eu gosto de tal flor, então eu sempre pego semente. Vocês sabem que eu adoro bromélia, né? E bromélia dá para ter reprodução vegetativa, formação de um novo indivíduo, né, um indivíduo filho, ou reprodução sexuada, onde que eu pego as sementes da bromélia, cultivo para formar novos indivíduos. Isso é muito comum, um monte de gente faz por aí, pega sementes da reprodução sexuada e forma novas plantas. Eu faço aqui com muda de cambuí, com abacateiro e etc. Tá? Então é muito comum isso. Tá? Só que algumas sementes, vamos dizer assim, até a maioria das sementes, podem entrar no que a gente chama de dormência. O que é dormência? Dormência é quando a semente, por alguma coisa, algum fator interno ou externo, ela para de se desenvolver. Ela dorme, por isso o nome dormência. É como se fosse a hibernação dos ursos, por exemplo. Ela para. E dependendo da semente, ela pode aguentar por muito e muito e muito tempo. Dependendo da semente e como se guarda a semente. Vocês sabem que, por exemplo, acho que lá em Svalbard, na Noruega, é uma ilha lá no Círculo Polar Ártico, os noruegueses fizeram um depósito de sementes. Então, eles têm um túnel onde que eles têm uma série de equipamentos, o ambiente já é frio e seco, né? Onde que eles têm uma série de equipamentos onde que eles guardam sementes do mundo inteiro. Aquilo é chamado um banco de germoplasma. O que eles fazem? Eles se aproveitam do fenômeno da dormência. Eles mantêm as sementes em temperaturas muito baixas ou em ambientes específicos que a semente fica quietinha, dormindo. E isso é uma vantagem muito grande quando a gente está falando de plantas. Por exemplo, elas podem passar o inverno na condição de semente. O inverno, em muitos países do mundo, é extremamente frio. Neve, algumas vezes metros de neve. Se nascer uma plântula, a plântula vai morrer por causa do frio, por causa da neve. Né? Ou, em outros países, pode ser até quente, mais seco. Se nascer uma plântula, não vai ter água. Como é que ela vai sobreviver? Daí ela passa um período na forma de semente. Aqui não é só inverno, pode ser períodos secos também, tá? Independente se é inverno ou não, tá? Mas isso pode trazer uma série de problemas, principalmente para a gente. Professor, é o seguinte, eu peguei um lote de sementes, plantei e só nasceu metade. Ai, que semente porcaria, professor. Eu comprei na loja e só nasceu metade. Espera, as sementes passaram por um processo de dormência, ou se elas tinham dormência, elas passaram por um processo para tirar essa dormência? Então, algumas vezes, elas precisam de um período muito longo para perder a dormência. E daí a germinação vai se distribuir no tempo. Ô, professor, eu fiz lá um canteiro, daí mês passado germinaram uns, agora germinaram outros, daí você vai ver daqui mais um mês germinaram outros, então a germinação se distribui no tempo. Quando a gente está falando de agricultura, né, contribuir para a longevidade das plantas invasoras, porque com a dormência, as plantas invasoras, erva daninha, não vai ter concorrência. Interfere com o programa de plantio, né, porque algumas vezes pode germinar de forma diferente, e apresenta problemas de avaliação da qualidade da semente. Quando a gente vai avaliar a qualidade da semente, a gente coloca lá, faz aquele experimento de ecotoxicologia que a gente tentou fazer, coloca
placa de Petri, né? Coloca sementes, coloca com água, espera um tempo e tal, para ver se vai germinar. Se eu tenho dormência nas sementes, uma vai germinar, outra não vai germinar, uma vai germinar agora, outra vai germinar só daqui a um mês e assim por diante. Eu vou ter uma desregulação total da germinação. Gente, as sementes podem ter dois tipos de dormência. A dormência natural primária, que é muito comum, tá? Muitas plantas têm, se instala no final da maturação da semente, ainda na planta mãe, tá? É tida como uma característica da espécie. Eu vou dar um exemplo para vocês. Bracatinga, Mimosa escabrela, é uma árvore típica aqui do sul do Brasil, da Mata Atlântica, a gente usa inclusive comercialmente, a bracatinga e tal. Ela tem dormência muito séria, muito sério. Uma das maneiras de quebrar essa dormência é você plantar as sementes, a gente joga a lanço mesmo, assim, joga, né? E botar fogo. É possível, quebra a dormência. Tem outras maneiras também. Ah, mas professor, posso jogar sementes de bracatinga e esperar? Claro, mas vai nascer uma bracatinga agora, daqui um mês vai nascer outra, daqui um ano vai nascer outra, e etc. Porque daí as sementes vão acabar perdendo a dormência ao longo do tempo de uma forma heterogênea. A dormência também pode ser classificada como secundária ou induzida, né? Mas isso acontece por alguma condição ambiental. Por exemplo, secagem excessiva da semente, baixos níveis de oxigênio, baixa pressão de água, altos teores de CO2, luz infravermelha ao extremo. Então, são condições que, se a semente germinar, a planta vai ter problema. A plântula vai ter problema. Ela não vai crescer, ela vai acabar morrendo. Então, o que a semente faz? Ela induz dormência nela mesma. Isso o ser humano também pode induzir, né? A gente pode pegar um lote e manter abaixo os teores de CO2, abaixo os teores de oxigênio, em ambiente seco, abaixo as temperaturas e assim por diante. Daí a gente induz a dormência. O problema é o seguinte, que a semente pode morrer. Se tiver, por exemplo, seca demais, não tiver oxigênio, não tiver água nenhuma, 0,0000, nem umidade do ar, ter altíssima saturação de dióxido de carbono, CO2, ter altíssimo nível de luz infravermelha, tudo isso daí, se em excesso, pode matar a semente. Daí já passou da dormência. Né? Para a semente entrar em dormência por causa de uma dessas condições ambientais especiais, vai até um certo nível. O excesso acaba matando a semente. E por que a semente entra em dormência? Algumas vezes pode ser por causa do, deixa eu até marcar texto aqui, do embrião imaturo ou rudimentar, né? O embrião não está totalmente formado, ele precisa que haja condições ambientais favoráveis. Isso acontece muito em orquidáceas, orombônceas, desculpa, gente, fanunculáceas e assim por diante. Pode ser por causa da impermeabilidade do tegumento. O tegumento em volta da semente, ele impede a absorção de água. Isso acontece em algumas fabáceas, leguminosas e outras malváceas e etc. Além do tegumento, o pericarpo e as paredes celulares podem restringir as trocas gasosas, como é o caso de algumas poáceas, algumas gramíneas, tá? Então, o tegumento é muito impermeável. Só que com o tempo ele vai se desgastando, as células vão morrendo, e daí volta a entrar água e a semente pode germinar. Pode também ter uma restrição mecânica, né? O tegumento forma uma cobertura protetora, ela até pode deixar entrar água, normalmente é mais impermeável, mas forma uma resistência mecânica que o embrião não consegue sair. Para ele sair, precisa que esse tegumento ou cobertura protetora
comece a se degradar. E com o tempo ele vai realmente se degradar. É o caso do Paspalum notatum, capim pensacola. Uma outra causa, que daí é muito comum, inclusive, tá, pessoal? Pode ser a presença de substâncias que vão inibir a germinação e daí vão deixar a semente dormente. É o caso do ácido abscíssico, compostos fenólicos como ácido ferúlico, cumarina, etc. Também tem compostos cianogênicos. Ciano é cianeto, gênicos é que cria, né, gera, né? Então são compostos que podem gerar cianeto. A grande questão do cianeto é a mesma questão que eu já tinha falado anteriormente. O cianeto, em uma certa concentração, ele causa dormência. Inclusive, a gente pode provocar dormência em sementes, colocando as sementes em um ambiente com cianeto. O problema é que, se ele tiver em altíssimas concentrações, ele vai matar a semente. Então, o inibidor, ele age como provocando dormência até uma certa concentração. Isso vai depender da espécie, da semente, da substância, vai depender de uma série de fatores. A interação, dependendo também da substância, a interação com a umidade do ar, com temperatura, etc. Agora, o mais comum realmente é uma combinação de diferentes causas, né? Diferentes causas levarem a dormência nas sementes. E como que a gente pode superar as sementes, né? Isso não é só o ser humano, tá? Isso a natureza também usa desses artifícios para superar a dormência. Primeiro, muito comum, escarificação mecânica, né? A abrasão da semente sobre uma superfície áspera, como uma lixa, piso áspero. E é assim mesmo. A gente pega uma lixa dessas de madeira fininha, joga as sementes e faz assim. E daí isso normalmente é quando a dormência é causada por um tegumento, uma proteção muito forte. Então, pode ser que essa proteção não deixe entrar água, pode ser que essa proteção não deixe o embrião sair, e etc. Então, quando a gente faz a escarificação mecânica, a gente tira essa proteção. É o mesmo caso da escarificação ácida, tá? Só que, em vez de fazer com uma superfície áspera, a gente usa um ácido, como o ácido sulfúrico, tá? Então, a gente submerge as sementes no ácido sulfúrico. A concentração do ácido sulfúrico vai depender das sementes, da espécie, né? O período também vai depender das sementes. Geralmente, é por pouquíssimo tempo, gente, 1 ou 2 minutos, tá? E daí lava em água corrente e deixa secar. Isso dá certo para muitas leguminosas, malváceas, convolvuláceas e outras. A gente também pode fazer o tratamento com água quente. É a mesma coisa, submerge as sementes em água quente por um determinado período de tempo. De novo, temperatura da água, quanto tempo, etc., vai depender da espécie da semente. A gente pode fazer uma excisão do embrião, né? Então a gente tira as estruturas pétreas, por exemplo, algumas escamas que tem em cima, etc. As sementes são submersas em água por 1 até 4 dias. Após a embebição, vocês vão ver que é uma das etapas da germinação, o embrião o tegumento é cortado e o embrião é removido. E daí o embrião vai dar origem a uma nova planta. A gente pode simplesmente fazer a lavagem, a gente pode simplesmente fazer a lavagem em água corrente. Vocês se lembram que eu falei que algumas vezes algumas substâncias podem levar à dormência? A lavagem em água corrente, a temperatura ambiente, ela tem exatamente essa função de tirar essas substâncias inibidoras. Normalmente são solúveis em água e é simplesmente fácil, lava em água corrente, né? Dá uma secadinha, não precisa secar semente, por favor, e pronto. A gente pode fazer a mesma coisa com uma secagem prévia. Coloca lá numa estufa a 40 graus centígrados, com circulação forçada de ar, tá? Por uma semana. E daí ela vai quebrar essa dormência. Isso serve para algumas gramíneas forrageiras, alguns cereais e muitas hortaliças. E também tem sementes que a gente pode quebrar a dormência através do pré-esfriamento.
coloca as sementes em um ambiente controlado, entre 5, no máximo 10 graus, por um período de 3 a 7 dias. A temperatura e o período vai depender da espécie da semente. E assim a gente pode quebrar... tem mais ainda, tem mais aqui, perdão. Tem a estratificação, onde que... Vou pegar aqui de novo, marca texto, onde que a gente vai colocar sementes em um substrato úmido com aeração isento de substâncias tóxicas, por exemplo, areia ou vermiculita, na proporção de 1:1 ou 1:3. Por exemplo, 1 de semente, 1 de substrato, 1 de semente e 3 de substrato. Isso vai depender muito da... Não é muito usado, tá? É bem pouco usado. Outro que é bem pouco usado é germinação a temperatura subótima, tá? Por exemplo, algumas gramíneas forrageiras, a temperatura ótima de germinação é entre 20 e 30 graus, mas quando a semente está dormente, é bom colocar temperaturas de 12 a 15 graus, reduzindo-se até mais baixa temperatura alternadamente para provocar a germinação. É o caso de cereais, de brássicas e de outras hortaliças. Tem a imbibição em nitrato de potássio, que é quase o mesmo que a lavagem com uma solução ácida, né? Então, se coloca um substrato saturado com nitrato de potássio a 0,2%. Serve para gramíneas e algumas hortaliças. E exposição à luz, tá? No caso de sementes de fumo, alface e gramíneas, você pode expor à luz por pelo menos 8 horas por dia para quebrar a dormência. Esses últimos 4 não são muito utilizados para quebrar a dormência, tá? Os primeiros são mais utilizados. Como a natureza faz? O problema na natureza é que a quebra de dormência vai dando por indivíduo, por semente por semente. Então, você tem uma germinação muito desuniforme. Pode ser bom em alguns casos, mas pode ser ruim em alguns outros casos, tá? Mas quando a gente vai plantar, pega as sementes e vai plantar. Se as sementes estiverem passando por dormência, o ideal é que a gente quebre a dormência de todas as sementes. Quebramos a dormência, a semente vai germinar. Num sentido mais amplo, germinação significa o início ou reinício do crescimento através de um esporo, semente ou gema. Na semente, o embrião inicia a formação a partir da fertilização do óvulo, né? Então, eu tenho a flor, o pólen vai entrar, formar o tubo polínico, vai chegar até o óvulo e vai fertilizar. E daí esse óvulo vai se desenvolver, vai entrar numa fase quiescência, no final, né, quiescência, senescência, quando começa a faltar umidade. Ele vai dessecar. E daí a semente vai liberar e vai germinar. Assim, num sentido bem amplo, a gente chama todo esse processo a parte de germinação. Pode ter fatores endógenos ou exógenos que vão trabalhar nesse sentido. Endógenos é da própria planta e exógenos é do ambiente em relação à planta, tá? A semente, ela fica lá calminha, tá? Ela fica não necessariamente em dormência, tá? Dormência requer uma situação que vai forçar a semente a não se desenvolver, tá? Mas tenho todas as condições, a semente fica quietinha. Quando aparecem as condições ideais, a semente se sente capaz para germinar, tá? Então, por exemplo, tem umidade ideal, tem temperatura ideal, pronto, a semente vai germinar. Se a semente estiver dormente, ela precisa que essa dormência seja quebrada ou por um estímulo do ser humano ou por um estímulo ambiental para ela germinar. E assim, bem simples, bem simples. Inclusive, acho que isso eu falei lá para vocês na aula de ecotoxicologia, né?
Quando você coloca sementes lá, a primeira coisa, vocês se lembram que a gente pegou uma placa de Petri, colocou um papel filtro, colocou água no papel filtro ou a substância, e eu falei para vocês, olha, esta água ela é necessária para reidratar a semente. E ela só vai germinar quando ela tiver esse estímulo. Não só a reidratação, mas temperatura, algumas vezes luz, como eu já falei, alguns fatores. Mas a água é extremamente importante. Por quê? O conteúdo de água dentro da semente é extremamente baixo. A planta ela não vai conseguir germinar e sobreviver nos primeiros períodos só com aquela água. É muito, 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 muito baixo. Então ela precisa se reidratar. Então você coloca um ambiente com bastante umidade, começa o processo de reidratação ou embebição. Quando isso acontece, daí vem a respiração. Com a respiração, a formação de enzimas, começa a digerir as reservas da própria semente, vai mobilizar e transportar essas reservas para as divisões celulares, tem a assimilação metabólica e com tudo isso daqui, eu tenho formação e diferenciação de novos tecidos. Daí eu tenho a formação da radícula e formação da plântula, tá? Mas precisa passar por todas essas fases. Adquirir a água, porque esta água que vai fazer começar a semente a respirar. Começou a respirar, ele vai começar a digerir aquelas reservas, formar enzimas, mobilizar e transportar aquela energia formada para as diferentes partes da semente, assimilar metabolicamente e formar a plântula e a radícula. Mas para isso precisa ter condições. A semente tem que ser viável. O que significa uma semente viável? Completa. Uma semente quebrada não vai dar origem a uma nova planta. A semente precisa estar livre da dormência, porque se ela estiver em fase de dormência, ela não vai dar origem a uma nova planta. As condições ambientais, principalmente, deixa eu até marcar aqui, água, temperatura, oxigênio e luz devem ser favoráveis. Se é uma época do ano que tem um pequeno tempo de luz, a semente não vai germinar. Ela precisa que fique maior tempo de luz para ela germinar. Uma semente de frio, por exemplo, se tiver menos 20 graus, ela não vai germinar. Mas se a temperatura for para 0 grau, já é o suficiente para ela germinar. Por isso que algumas vezes, quando está acabando o inverno, está começando o degelo, você já vê algumas plantas nascendo, por exemplo, em climas temperados. E precisa estar em condições satisfatórias de sanidade, livres de agentes patogênicos. É muito, 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 muito comum ter alguns fungos e algumas bactérias na semente e a semente simplesmente não germina, porque o fungo e a bactéria atacou. Por isso, gente, dependendo da cultura agrícola que o pessoal vai plantar, por exemplo, milho, a semente já vem tratada. Muitas sementes de milho, elas vêm com uma cor meio avermelhada, eu não sei dizer exatamente qual é aquela cor, gente, mas é meio avermelhada, assim, sabe? Meio lilás, sei lá. Aquilo é agrotóxico, mas aquilo é para pragas, como invertebrados, e para doenças fúngicas e bacterianas. Não faz mal para a semente. E é uma quantidade muito, muito pequena. Já vem do fabricante, assim, tá? Já vem do comércio de sementes assim. Daí o agricultor só coloca na plantadeira e planta as sementes. Não é ele que faz esse tratamento. Mas não é sempre, tá, gente? Tem alguns casos bem específicos, tá? E, finalmente, existem dois tipos de germinação. A germinação chamada epígia e a germinação hipógia. Epígia, ep é no alto, é o caso típico do feijão.
dicotiledôneas, né? Normalmente são assim. Então, você tem a semente aqui formando a plântula, né? A plântula, a radícula, e a semente, ela acompanha a plântula. Então, vocês que já fizeram aquele experimentozinho em casa quando eram crianças, ou com seus alunos, né? Que daí você vê a semente acompanhando o crescimento da planta, bem típico em feijão, tá? Essa é uma germinação chamada epígia. Após o início do crescimento das raízes, os cotilédones, que são os dois lados, por isso é uma dicotiledônia, são elevados acima do nível do solo. Feijão, soja, mamona, cebola, etc. Já na hipógea, aqui tem o exemplo do milho, inclusive os cotilédones permanecem sob a superfície. Então, você coloca uma semente de milho, ele vai formar a plântula e a radícula. E a semente continua ali até ela ser totalmente absorvida. Então, a plântula e a radícula vão absorver todo o conteúdo energético da semente até que ela vai desaparecer. São esses os dois tipos de germinação que existem. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês, né? Então, a gente tem a reprodução, daí a gente tem a dormência, a frutificação, a dormência e a germinação. É um ciclo que um depende do outro, tá? Pessoal, eu agradeço a consideração de vocês por eu não poder, especificamente no dia de hoje, nessa aula, estar ao vivo com vocês, mas vai gravado. Eu quero reiterar novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Mas também a gente vai ter aula que vem. Dia 1º de dezembro é o último dia antes de começar as provas, né? As provas, a avaliação global 2, começa no dia 2 de dezembro, tá? Só para vocês saberem, a avaliação global 2 vai ter 6 questões, sendo 4 objetivas e 2 discursivas. Como foi a avaliação global 1? A mesma coisa. Eu já fiz a prova, tá? Ela não está difícil, é só estudar, eu tenho total certeza que vocês vão conseguir fazer a prova. Mas na aula que vem, eu vou fazer uma revisão de tudo, tá, pessoal? Então, estejam presentes na aula que vem, que a gente vai dar uma revisão geral de todas as matérias que a gente viu até agora no segundo bimestre. A revisão é para avaliação global 2. Não se esqueçam que hoje ainda tem atividade de frequência, tá? E semana que vem, na aula de revisão, também vai ter atividade de frequência. Gente, eu gostaria de lembrar que semana que vem, dia 1º de dezembro, vocês têm que entregar o relatório de aula prática. E esse relatório de aula prática vai valer 2 pontos na média. As atividades de frequência que tem ainda essa semana e semana que vem vão valer 1 ponto, e a atividade avaliativa vai valer 2 pontos. A avaliação global 2 vai valer 6 pontos e a avaliação multidisciplinar 1 ponto. Tá certo, pessoal? Então, assim que a gente vai fazer este bimestre. Pessoal, de novo, obrigado pela consideração de vocês e estou ansioso para ver vocês pessoalmente, né, ao live aqui na semana que vem. Não percam a aula da semana que vem, vai ser muito importante para a avaliação global 2, tá? Não percam. Eu quero ver todos vocês tirando aquela notaça e terminando a faculdade com pé direito. Vocês são bons, lembrem-se disso. E na aula que vem eu também quero conversar algumas coisas com vocês bem específicas, mostrar a prova e etc. Também sobre o TCC. Não percam a aula que vem, tá certo, gente? Não percam a aula que vem. Vai ser extremamente importante. E vai ser a nossa última aula. Vai ser a última oportunidade que eu vou ter de ver vocês. Então, eu queria muito que vocês viessem na aula que vem no dia 1º de dezembro. Tá certo, pessoal?
Obrigado é, pela presença aqui na aula e até a aula que vem. Tchau, tchau, pessoal.